A paz, povo de Deus, povo amado, povo santo do Senhor. Mensagem do dia ao seu coração. A nossa confiança deve estar em Deus, não nas obras do homem, não no próprio homem. Infeliz é aquele que confia no homem. Infeliz é aquele que não deposita sua confiança em Deus, porque ele irá decepcionar. Porém, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam no Senhor, terá a sua justiça. No mundo, nós temos muita injustiça, sim. E muitas pessoas pensam que Deus, ele não está enxergando essas injustiças. Acreditam que apenas na justiça do homem eles terão os seus galardões, as suas recompensas, mas não é. Nós devemos esperar em Deus. Porque, independente do que as pessoas más, iníquas, estejam fazendo, por mais escondidas e ocultas que estejam fazendo, está tudo patente aos olhos do Senhor. O Senhor vê tudo e a justiça de Deus vem sobre eles. Por mais que os ímpios venham com opressão, com injustiça, mas eles cairão. Para aqueles que confiam no Senhor, que buscam o Senhor, os ímpios não prevalecerão sobre as suas vidas. Ao contrário, o Senhor virá em socorro de todos aqueles que esperam nele. E hoje nós vamos ver o Salmos 10. É um salmo de confiança. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, porque eu não sei qual é a versão da sua Bíblia. Nós temos aí versões diferentes, né, que vão trazer diferenças nos textos, devido à tradução, mas tem também versões que são traduzidas a partir do grego e do hebraico. Observe que alguns salmos, a partir principalmente do Salmo 9, o que vai acontecer? Na tradução grega, o Salmo 9, ele é um Salmo 9. Porém, na tradução hebraica, o Salmo 9 vem como Salmo 10, sempre um número a mais a partir do Salmo 9. Por exemplo, na tradução grega, o Salmo 10 é 10, porém na tradução hebraica ele é 11. Então, eu estou falando porque talvez eu esteja lendo aqui e você está com a Bíblia que a tradução dela é de outra origem, ou da tradução grega ou do original no hebraico. Lembrando que a tradução grega foi feita pelos aqueles 70 sábios, gregos, que fizeram a tradução. E a maioria das Bíblias hoje traz nessa tradução, Então, só para vocês atentarem sobre isso. E no Salmos 10, nós vamos ver que é um salmo de confiança. Um salmo de confiança daqueles que, mesmo diante das injustiças, das perseguições dos ímpios, eles confiam no Senhor, o salmista aqui, ele expressa a sua confiança em Deus. E esse Salmo 10 é quase que uma continuidade, do salmo anterior, o Salmo 9. Onde ele deposita confiança em Deus, sabendo que os ímpios não prevalecerão, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas os ímpios são aqueles que acham que eles vão prevalecer sobre os justos, sobre os indefesos, sobre aqueles que eles exploram e oprimem. Vamos lá, vamos ver o que o Salmo 10 traz para a gente. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústias? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, seja apanhado nas ciladas que maquinaram. Aqui o salmista expõe o seu medo de estar longe da presença de Deus. Nós não temos que temer a ação do inimigo, não. Sabe o que nós temos que temer? Nós temos que temer estar distante da presença de Deus, de não estar na presença do Senhor, do nosso Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, não há mal que venha que sobressaia sobre nós. Não há inimigo que venha sobre nós e que prevaleça. Então, o seu medo maior não tem que ser a ação do inimigo, mas sim a ausência de Deus na sua vida. Se você não estiver na presença de Deus, meu caro, aí sim você tem que temer. Meu irmão, minha irmã, busque a presença de Deus. É o que de mais valioso nós temos. E o salmista mostra a sua preocupação aqui, porque ele está sofrendo com a opressão do ímpio. E ele teme não pela opressão do ímpio, ele teme pela ausência de Deus, pela aparência distância de Deus,
por causa das opressões do ímpio. Ele quer que Deus esteja sempre presente na sua vida. Por que estás longe, ó Senhor? Por que escondes nos tempos de angústia? Olha para você ver. Os ímpios, nas suas arrogâncias, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Ou seja, aquele avarento busca mais a Deus, o avarento busca mais aos bens materiais do que a Deus. O avarento, aquele ímpio que ama mais o mundo, ama mais o dinheiro, ama mais o poder, ama mais a sua fama, ele não está nem aí para Deus, porque ele acha que ele já tem tudo. Ele acha que não precisa de Deus. Ele acha que Deus é uma ilusão, que é uma fantasia da mente humana. Por quê? Porque o alicerce dele é a riqueza dele, é o poder dele. É a avareza dele, é a glória dele. Ele acha que o poder que ele tem na mão, que não depende de mais ninguém. Então ele é presunçoso. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Olha para vocês verem. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz que seu coração, ele diz assim no coração, os ímpios, os avarentos, aqueles que acham que Deus não existe, aqueles que não estão nem aí para Deus, porque acham que seu poder, a sua força, a sua fama é a base, o alicerce da sua vida, e que Deus é nada na vida deles. O que eles dizem no coração? O que o salmista fala? Ele diz assim: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ou seja, aqueles que querem prejudicar os outros, eles buscam principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais ingênuas, as pessoas que mais confiam, as pessoas de coração mais puro, que não tem maldade no coração, para praticar a maldade, para prejudicar, para espoliar, para passar para trás, para usar a mão de obra dessas pessoas para se enriquecer, para tirar vantagem da energia dessas pessoas. Então aqui o salmista coloca como que o ímpio age e o que há no coração do ímpio, que não crê em Deus e usa de todo o seu poder para subjugar os mais pobres, os mais humildes. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Porque ele arma a cilada no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma a cilada para roubar o pobre, rouba-o, prenda-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para os pobres caírem nas suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. É o que a maioria das pessoas pensam, né? Ah, Deus não está nem aí para a humanidade mais. Deus virou o rosto para o homem. Deus permite que tudo isso aconteça. Aí as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que acreditam nas suas próprias forças, nas suas próprias habilidades, elas começam a armar ciladas para poder se enriquecer mais, para prejudicar as outras pessoas, achando que Deus não vê as injustiças. Deus vê todas as injustiças que estão sendo cometidas. E no tempo certo a justiça de Deus será realizada. Os ímpios, não prevalecerão. Eles podem alcançar a glória, o poder, a riqueza nessa terra. Este é o seu galardão. Mas essa vida, ela é temporária. Ela é temporária, ela é fugaz. Esses, com certeza, não herdarão o reino dos céus, não herdarão a vida eterna, não herdarão as riquezas do reino, que ela é muito maior, que a traça, o ferrugem não corrói, não destrói, ela é eterna. Beberão da água da vida, e daqueles que beberem nunca mais terão sede. E esses matam a sua sede, os ímpios, os iníquos, aqueles que usam das suas expertise, achando que Deus não vê nada, que Deus não existe, que Deus esconde a sua face para todas as maldades.
Esses, acreditando nas suas próprias forças e nas suas próprias astúcias, como diz o Chapolin Colorado, né? O Chaves, eles praticam todo tipo de iniquidade, todo tipo de maldade, achando que a justiça de Deus não virá sobre eles. Aí o que o salmista fala? Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão, não esqueça dos humildes, porque blasfema o ímpio de Deus. Aí ele pergunta, por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo em seu coração, tu não esquadrilharás, ou seja, a justiça de Deus não virá sobre nós. É assim que os ímpios pensam. Vou aprontar porque a justiça de Deus não vai vir. Vou fazer as coisas erradas porque Deus não está vendo, ou Deus não existe, ou o que é a justiça de Deus? Ou Deus ama seus filhos, então ele, como ama todo mundo, ele vai deixar todo mundo passar batido, e não é assim. Deus esquadrilha o coração de todos e a intenção de todos. E a justiça de Deus, ela é reta e ela não falhará. Deus virá com justa justiça para julgar a todos segundo as suas obras. Porque aquele que blasfema contra Deus, dizendo que ele não esquadrilhará o seu coração, não trará sua justiça sobre ele, está enganado. Tu viste porque atentas para o trabalho e o enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Aqui o salmista reconhece que a segurança, a confiança e a justiça dos órfãos, das viúvas, dos mais necessitados, das crianças, daqueles que não têm ninguém por eles, é Deus. E esses sim estão protegidos, esses sim estão guardados. A justiça de Deus pode exceder o entendimento do homem, muitos não entendem quando será e como será, mas Deus, ele esquadrilha o coração de todo mundo e a sua justiça prevalecerá. E é os órfãos, as viúvas, mais necessitados, os mais humildes, que mais esperam no Senhor, porque não tem mais em que se amparar, não é? Então esses não tem em quem se amparar, então vão amparar em quem? Vão buscar a Deus. Por isso que Deus nos chama para ser mansos e humildes, para não achar que em nossas riquezas está a nossa força, que no nosso poder está o nosso alicerce, que nós podemos tudo. Não, sem Deus não somos nada. Sem Deus não podemos nada. Quebra o braço do ímpio malvado, busca a sua impiedade até que nenhum se encontre. Ó Senhor, Rei eterno, Deus do universo, soberano Deus, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos. Aqui o salmista coloca confiança em Deus, sabe que Deus virá em refúgio dos mais necessitados. O Senhor confortará os seus corações e os teus ouvidos serão abertos para eles, para fazer justiça ao órfãos e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais a usar a violência. O salmista aqui, ele expõe a sua confiança total em Deus. E é isso que nós temos que fazer, colocar nossa confiança na justiça de Deus e esperar que Deus venha a nosso favor, porque os ímpios, aqueles que acreditam que Deus não vê nada, que Deus não enxerga o que está sendo feito, ou que a justiça de Deus não virá sobre eles, esses aí estão totalmente enganados. Esses cairão nas suas próprias ciladas. Pelas suas próprias forças serão derrubados, porque a força deles é a sua fraqueza. Ou seja, eles acreditam que têm tudo e que podem tudo, mas diante do poder e da graça de Deus, eles são nada. Por isso, eles não prevalecerão. Então, que você possa refletir e avaliar sobre essa palavra, sobre a palavra de Deus, e que Deus possa estar trazendo ao seu coração um renovo a cada dia. Deixe o seu like, nós estamos sempre pedindo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, para que essa palavra de Deus possa te alcançar todas as manhãs, de segunda a sábado, 6 horas da manhã, e aos domingos e feriado, 8 horas da manhã. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, que você possa se colocar como instrumento de Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.